Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a inglesa. Eu apresentei para vocês o sistema Miquenas e a gente vai ver duas partidas pelo menos onde foi usado o sistema Miquenas. Para ver se o resultado foi bom, não foi bom, como é que foi. Bora lá. É uma partida entre Karlov e Ospelikov. Foi disputada em 2009 em Kazan. Bora lá? Karlov está de brancas, Ospelikov está de negras. Saiu com C4, cavalo F6, cavalo C3, E6, E4, C5. Uma das principais respostas. A outra resposta principal é D5. Será examinado no próximo jogo. Relativamente, o melhor grupo restante aqui é D6, mas o óbvio que seu movimento passivo deixa o preto pior depois de D4. É bem passivo e as brancas podem formar um centro bem forte, né? Mas vamos lá. Agora, qual é o ponto de 3 das negras? C5. E se jogasse C5? No lance 3, isso é... Aqui, a partida jogou C5. O preto, por que jogou C5? E é uma das maneiras de combater esse sistema. O preto simplesmente impede o avanço de D2, D4, certo? Se avançar, ele vai capturar. Ao custo de permitir que seu cavalo seja levado de volta ao G8. E o cavalinho dele vai voltar lá para a casinha dele, né? Se avançar aqui. Mas vamos lá, jogou E5, cavalo de G8, cavalo F3. Essa é a introdução a um forte sacrifício de peões posicionais. A alternativa mais antiga que usava era D4, mas há muito tempo sabe que isso promete muito pouco, porque CC por D4, dama por D4, cavalo C6, dama E4, D6. Se eu jogar F6 aqui, mencionado como uma tentativa interessante de Bajirov, permaneceu seriamente subtestado, mas parece bom para as negras. Por exemplo, F4, aqui o F3, F por E5, cavalo por E5, cavalo F6, atacando a dama. Ou aqui, cavalo H6. Aqui pode ter jogado cavalo F3, D por E5, cavalo por E5. E agora? E agora você pode jogar aqui, ó, cavalo F6, atacando a dama, cavalo por C6, dama. Dama B6, foi tentado o jogo do Campeonato do Mundo em Korchnoi e Karpov, em Baguio City, em 1978. As brancas não tiveram quase nada depois de dama F3, B por C6, mas os peões pretos divididos da dama talvez lhe deem motivos para reivindicar uma ligeira vantagem. Korchnoi acabou por ganhar um longo final de partida. Se jogasse aqui, ó, dama por C6, dama por C6, trocar as damas, B por C6, parece menos lógico e as brancas ficam um pouco melhor. Depois do que, ó, de bispo E2, bispo B7, bispo E3, C5, cavalo B5, roque, cavalo por A7, cheque, rei B8, cavalo B5, bispo por G2, torre G1, B6, voltou atacando o cavalo, bispo F4, cheque, rei B7, torre G3. Ele vai trazer provavelmente a torre para cá para atacar. Essa partida aqui, essa sequência foi jogada em o Movician e o Grandelius. Nils Grandelius. Aqui poderia ter jogado o bispo D7. É geralmente considerado melhor para ação ganho de tempo do que cavalo F6. Depois de cavalo por D7 e dama por D7,
As brancas têm o par de bispo, mas as pretas não têm problemas em se desenvolver. E a teoria considera as brancas muito pouquíssima vantagem. Mas voltando à partida, jogou cavalo C6. Podia ter jogado D6, E por D6, bispo por D6, D4. É um pouco melhor para as brancas, né? Mas jogou o que? Jogou D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo por E5. Não quis trocar o cavalo de B5. Aqui ele faz o lance chato, né? Porque ameaça aqui. E se capturar com o bispo, ele entra com a dama aqui. Vai ficar enchendo o saco essa dama aí. E ele pode trazer outro cavalo para cá, né? Pergunta, o que está acontecendo? O preto parece ter ganho um peão. Resposta, ele tem de fato, mas as coisas não são simples para ele. As brancas têm algum desenvolvimento extra e as fraquezas do preto nas casas escuras são menos fáceis do que proteger do que parece à primeira vista. Jogou A6, deu um totalzinho no cavalo. Pergunta, mas eu não entendo, por que as negras não podem cobrir tudo com um simples D6? Resposta, esse é o ponto do jogo das brancas. Agora tem o truque fácil de esquecer, que é F5. Palavra, eu não vi isso. Resposta, você não é o único. Agora o preto não pode evitar perder o peão de volta. No jogo anterior, Tiemann e Najdorf, a continuação foi o que? A6, forçado aqui, né? Peão por D5, bispo por F4. É tão bom quanto o preto. Ou poder jogar D5, bispo F4, A6, deu o total do cavalo, bispo por E5, A por B5, cavalo por B5, não é muito melhor. Mas ele podia ter continuado aqui também, né? Cavalo por D6, cheque, bispo por D6, C por D6, cavalo F6, bispo F4, cavalo G6, bispo G3, bispo D7, H4, H5, impediu o avanço desse peão, né? Você não podia causar um estraguinho aqui atrás. Bispo D3. As brancas eram claramente melhores aqui, né? Mas poderia ter jogado aqui F6. Bispo E3 transpõe para a linha principal do que depois A6. E DD por A6. Essa posição é bem chata. Você pega com o bispo preto, a dama vai ficar aqui enchendo o saquito. Mas bora lá, vou voltar a partida. Jogou cavalo D6, cheque. Bispo por D6, dama por D6. F6. Bispo E3. Vai querer trazer o cavalo, o bispo para cá, né? Ameaçando o mate lá. As negras continuam sofrendo nas casas escuras. Os próximos movimentos são amplamente forçados. Cavalo E7, bispo B6, cavalo F5, dama C5. Muitos jogos foram disputados com bispo por D8, cavalo por D6, bispo C7, rei E7, C5, cavalo E8, mas finalmente ficou claro que as pretas estão bem aqui. O texto foi apresentado por Kasparov, mas de fato, dama B4 é a maneira mais precisa de implementar a mesma ideia. Então, cavalo C6, dentro jogado rei, dama E7, transpõe para o jogo, né? Enquanto D6 aqui, não ganha tempo. E aqui, ó, dama C5. Agora é mais forte, o ponto é que D6, bispo por D8, D por C5, bispo B6, recupera o peão de uma só vez com vantagem. Mas jogou aqui, ó, dama E7,
Aqui você poderia jogar aqui, ó, eu vou jogar D6, dama A5, dama D7. A melhor defesa aqui com a posição pouco clara, o jogo Lamy versus Wells no Stout Memorial Lodz 2008, ele jogou aqui F4, cavalo C6, dama A3, cavalo DC E7, roque, dama C6, dama B3, roque, G4, cavalo H6, torre G1, D5. Com uma posição completamente incerta, foi sorteado em 27 jogadas. Vamos voltar lá na partida, dama E7, dama por E7, rei por E7. Vamos fazer uma pergunta para questionamento, é que as bancas ainda têm um peão a mais, e agora na ala da dama estão fora. E realmente tem compensação aqui? Resposta. A prática confirma que ele faz sua pressão sobre as casas escuras, e as dificuldades que as negras têm para desenvolver seu lado da dama significa que as bancas têm uma forte iniciativa, e sua posição é certamente mais fácil de jogar no tabuleiro. As brancas marcam muito bem nessa posição. Jogou F4, cavalo de G4. Um dos primeiros testes dessa linha com nível forte de GM viu o preto preferir cavalo G6, mas ele ainda sofreu G3, D6, bispo H3, bispo D7, roque, bispo C6, torre H E1. A peça das brancas é maravilhosamente simples. Agora todas as peças estão idealmente desenvolvidas, pressionando as várias fraquezas negras. Olha isso daqui, né? Tem um peão aqui, outro peão aqui. Esse cavalo está perigando, que ele pode capturar o cavalo. E está cravado, não consegue. Pode ter muitas coisas aí, né? Mas jogou o rei F7, tirou o rei da frente, justamente por causa disso, está cravado. Cavalo D5. E por D5, abriu um buraco no meio, né? Bispo por B5. Cavalo F8. C5. Ainda melhor do que recuperar o peão, as brancas continuam martelando nas casas escuras. D por C5, B por C5, H5. Torre E7, cheque. Rei G8. Torre DD1. E as brancas venceram de forma convincente, né? Torre H6, torre C7. Cavalo G6, H4, A5. Bispo C8, A4. Rei D2. Torre H8. Bispo F5. Torre H6, A3, torre D8, C3, rei C3, rei H8, bispo D6, torre A8, tirou a torre, estava cravado, né? Bispo C8, fechou, jogada interessante essa. Ele fecha para as negras. E ataca o forte peãozinho aqui, né? Rei G8, bispo D4, torre H8, bispo E6, cheque, rei H7, bispo por F6, torre H8, torre por Z7, cheque, rei G6, torre C7. Foi essa partida foi jogada entre o Braco e o Dorfman. E o Braco ganhou. Vamos voltar à partida. A nossa partida está em G4. Bispo D3. Cavalo de F3.
Isso logo acaba em caso de morte ou desventura, mas as pretas estão de uma maneira muito ruim de qualquer maneira. Aqui o jogo recente na Liga Britânica jogou isso daqui, né? G6, Rock, D6, H3, cavalo de H6, G4, cavalo G7, torre de H1. As brancas estão trazendo as duas torres, estão pegando as colunas semi-abertas aqui, pressionando muito forte. Bispo D7, e agora a temática C5, abriu as casas escuras com efeito decisivo. Torre G1, vamos voltar a partida, cavalo F3, torre G1, D5, enquanto o movimento forte para as brancas, responda H3, ou o preto está simplesmente perdendo uma peça. D por C4, bispo E4, F5, H por G4, cavalo por G4, bispo F3. Nominalmente as pretas têm 3 peões para peça, mas com a ala da dama ainda não desenvolvida e o bispo branco em pares desenfreado, a fim não está longe. Cavalo F6, Roque, cavalo D7, tirou o cavalinho, bispo D4, torre G8, cavalo A4. São todos casas escuras. G5, F por G5, torre por G5, cavalo B6, não quis trocar os cavalinhos, torre B8, H1, pressiona dos dois lados, H5, B6, cavalo E5. A resposta C5 sempre foi considerada adequada para as negras, mas é difícil recomendá-la do ponto de vista prático. A posição das brancas é muito mais fácil de jogar nessa linha. Então, a gente está vendo o sistema Miquenas, que é uma interessante de jogar a inglesa. Tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva, que todos os dias, não, de segunda a sexta-feira, eu posto ao menos um vídeo por dia. Geralmente são 2, muito raramente é um vídeo. Tá bom? Valeu, pessoal, até mais, um abraço.